Por que chamamos de Iluminismo o movimento de ideias que ocorreu na Europa Ocidental entre os séculos 17 e 18? Seja bem-vindo, eu sou o professor Vinícius Bernardo e hoje vamos falar sobre o Iluminismo. Para os iluministas, a razão era considerada o valor supremo. Somente por meio do pensamento crítico, da dúvida e do questionamento seria possível alcançar o esclarecimento e superar a ignorância e o fanatismo religioso. Nenhum conhecimento deveria ser aceito apenas por tradição ou por imposição da autoridade. O verdadeiro conhecimento deveria ser construído com base na razão. E essa confiança na razão conduzia os iluministas a uma visão otimista de progresso. Acreditavam que com o tempo a ignorância desapareceria e a humanidade alcançaria o esclarecimento. Muitos acreditavam em Deus e o concebiam como o relojoeiro do universo. Alguém que criou o mundo e o colocou em funcionamento. Esse mundo, segundo eles, era regido por leis naturais que somente a ciência poderia desvendar. Essas ideias os levaram a se opor ao antigo regime, sistema em que rei, clero e nobreza acumulavam privilégios enquanto o povo vivia sem liberdade. Rejeitavam o absolutismo, os privilégios da elite, a intolerância religiosa e toda forma de restrição à liberdade. Os grandes nomes do iluminismo foi John Locke, pensador inglês que viveu entre 1663 e 1704. Ele defendia que todos os indivíduos nasciam com direitos naturais. Para ele, os governos eram formados justamente para garantir esses direitos. Mas se um governante tentasse impor o absolutismo, o povo teria o direito de se rebelar e retirá-lo do poder. Suas ideias influenciaram a Revolução Gloriosa na Inglaterra e mais tarde a independência dos Estados Unidos, tornando-o um dos criadores do liberalismo político. Outro grande destaque do iluminismo foi Voltaire, filósofo francês que viveu entre 1694 e 1778. Ele se tornou conhecido por suas críticas à Igreja e à monarquia absolutista. Voltaire foi preso por 2 vezes e acabou se refugiando na Inglaterra, lugar onde se aproximou às ideias de John Locke. Em sua obra, Cartas Inglesas, elogiou a liberdade de expressão religiosa dos ingleses, ao mesmo tempo em que criticava a intolerância vigente na França. Outro pensador foi Montesquieu, jurista francês que defendeu em sua obra O Espírito das Leis que o poder não poderia se concentrar nas mãos de uma única pessoa. Inspirados em suas ideias, os americanos formularam a divisão dos poderes. Executivo, responsável por administrar o país, o legislativo, encarregado de elaborar as leis, e o judiciário, incumbido de fiscalizar e julgar. Cada um desses poderes deveria atuar de forma autônoma, ou seja, sem se intrometer nos assuntos dos demais. Jean-Jacques Rousseau, outro pensador iluminista, defendia que a soberania pertencia ao povo. E se o governo não representasse a vontade geral, ele deveria ser substituído. Suas ideias inspiraram diretamente a Revolução Francesa, marcada pelo lema liberdade, igualdade e fraternidade. Rousseau também acreditava que o homem nasce bom, mas é corrompido pela sociedade. Por isso defendia que as crianças deveriam ser mantidas o maior tempo possível em sua inocência natural. Os iluministas criticavam o mercantilismo, modelo em que os reis absolutistas controlavam a produção e o comércio. Os fisiocratas defendiam que a riqueza vinha da terra e que a economia seguia leis naturais, como a da oferta e da procura, e pensavam que a economia deveria caminhar por si mesma. Mais tarde, Adam Smith, um filósofo escocês, ampliou essas ideias e afirmou que a verdadeira fonte de riqueza era o trabalho humano e não a terra. Ele defendia a livre concorrência e o livre comércio entre as nações, ideias que agradaram a burguesia inglesa em plena industrialização. Por isso, ficou conhecido como o pai do liberalismo econômico. Em suma, o iluminismo foi um movimento que contribuiu para transformar a economia, a sociedade e a política. Devemos lembrar apenas que o verbo transformar não deve ser tomado sempre de modo positivo. De todo modo, em algum nível, as ideias iluministas influenciam o mundo até os dias de hoje.